programa Estação Saúde está de volta, sempre levando até você, informações que vão lhe ajudar de alguma forma. Pensando nisso, nós trazemos hoje um tema que foi pedido de uma das nossas telespectadoras, que é a espondilite anquilosante. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso tema de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores de saúde aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, que é a próstata. É um órgão masculino fundamental para o homem, porque muitas pessoas, muitos homens não sabem qual é o valor da próstata. A próstata é uma glândula de mais ou menos de 20 gramas, que está localizada abaixo da bexiga, e a uretra passa por dentro da próstata. A uretra masculina passa por dentro da próstata. Daí a sua importância. E qual é a função da próstata? Muitos podem pensar que a próstata não tem função nenhuma. Não, a próstata tem uma função importante. Além dela produzir a proteína importante, que é o antígeno prostático, em pequena quantidade, ela produz também um líquido que vai compor também o sêmen, ajudar na eliminação do espermatozoide. Então a próstata tem essa função importante na formação do líquido que vai compor o conteúdo seminal, onde os espermatozoides vão fluir normalmente após a sua eliminação através dos testículos. Então a próstata, ela também pode ser sede de algumas enfermidades. E dentre as enfermidades mais importantes que nós encontramos são a inflamação da próstata, a prostatite, o aumento da próstata, que é a hiperplasia, e também o tumor, este que nos leva muitas vezes a grande preocupação. Falar em saúde é falar na Ecoclínica, que há 30 anos atua no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe. E continuando sobre esse nosso tema, a gente já ouviu o que é a espondilite, as possíveis causas, quais são os exames para descobrir, para ter esse diagnóstico. Dr. Glauco, em relação aos sintomas, a gente já mais ou menos deu uma pincelada, que são dor nas costas, que pode até mesmo ser confundida com outro diagnóstico, lombalgia, mas quais são as características? A gente sabe que tem aqueles que são classe, Quais que são? Então, a principal característica clínica realmente gira em torno da dor lombar. É uma dor lombar, às vezes referida em nádega, que pode ser unilateral, às vezes migrando para o outro lado também, às vezes nos dois mesmo, ao mesmo tempo. E principalmente dor lombar nas características que já foram faladas, que melhora um pouco com a movimentação, piora com o repouso, pode acometer qualquer horário do dia, mas preferencialmente após longos períodos de repouso, que aí a atividade inflamatória vai estar em maior atividade, predispondo a essa dificuldade para a movimentação, uma dificuldade para fletir a coluna, que acaba sendo também algumas consequências da ausência de tratamento. Então, perda da mobilidade de coluna, inclusive cervical, lombar, e algumas características que são um pouco menos frequentes de artrite periférica. Algumas pessoas, várias pessoas na verdade, aparecem em consultório referindo que o dedo parece uma salsicha, que está todo inchado, tanto as articulações quanto a região não ligada à articulação, mas a mão também toda edemaciada, vermelha, quente. Às vezes é uma característica muito presente. O comprometimento visual também, fazendo
olho vermelho, deixando, às vezes, só uma patologia ocular extremamente frequente que não consegue ser tratado e que é recidivante, pode também sugerir uma espondiloartrite. E outra, que é até um pouco mais frequente do que essas que eu falei, é o comprometimento periférico com tendinites, que é a inflamação do tendão, principalmente do tendão do calcanhar e o solado do pé, e a dor articular mesmo, essa própria dor com artrite numa articulação só. Quando pega a artrite e quando pega a articulação e o que não é articulação, a gente tem essa dactilite, que é o dedo em salsicha. Quando é só a articulação, a gente fala mais na artrite, que é mais comum também nos membros inferiores. Bastante sintomas, né? Por isso que às vezes para fechar um quadro clínico é realmente muito difícil, porque se o paciente tem só a dor, desconfia-se de alguns 3 diagnósticos, mas às vezes como é uma dor muito complexa, às vezes já entraria até na fibromialgia, de repente alguns que chegam de imediato até vocês pensam que é, né? Mas aí inicial, vai fazendo depois os exames e acaba chegando numa conclusão, né? Doutora, em relação a homens e mulheres, sabemos que, como sempre, né, a prevalência é maior em mulheres, mas nesse caso também não. Os homens, ao contrário, os homens agora ganharam. Tá? Pelo menos uma doença. Essa doença reumatológica, os homens predominam. Tem uma predominância de 2 a 5% em relação às mulheres. E principalmente uma característica da espondilite anquilosante é a idade. Geralmente homens abaixo de 45 anos. Nossa, então jovens. Existe a forma juvenil também, que é antes dos 16 anos de idade, que também não é tão raro assim. Muitas vezes se manifesta mesmo na idade mais jovem, 20 anos, caracteristicamente uma idade de 20 e poucos, 30 anos. É raro já a partir dos 40 se manifestar, geralmente é bem cedo. E os pacientes que têm chegado até vocês, geralmente são pacientes que de imediato sentiram a dor e foram? Ou pacientes que demoraram muito até descobrir o que era? A maioria demora. Só que atualmente os clínicos, os nossos outros colegas estão nos ajudando bastante. Que bom. O pessoal está pensando muito no diagnóstico, né? O pessoal mesmo, como o Glauco falou, estão solicitando o HLA-B27 também, nas unidades básicas de saúde, em vários lugares, pronto atendimento, até conversam, interrogam, encaminham para o reumatologista, pensando nessa hipótese, tá? A conversa com o paciente, então já geralmente eu estou vendo casos de 6 meses, de evolução, 4 meses, até antes. Nossa, que bom. Isso é ótimo para a população saber que está todo mundo engajado na mesma causa, né? Falando todo mundo a mesma língua. Que bom, né? Doutor Glauco, em relação às formas de tratamento, como que funciona? Então, ela é uma doença que responde muito bem ao tratamento com anti-inflamatórios, ao contrário de algumas outras doenças reumatológicas que têm uma resposta bem pequena. Responde muito bem, então o curso inicial normalmente é uma abordagem com anti-inflamatórios e com mudança de estilo de vida, que foi já falado em outras entrevistas e que continua tendo um grau de importância muito grande, como atividade física, mudanças alimentares, fazer as coisas com prudência, não em exagero. Mas o anti-inflamatório é uma medicação excelente para esses casos, desde que sempre com cuidado, porque não pode usar em excesso e nem sem supervisão. O corticoide nessas ocasiões não responde muito bem, mas recentemente, nos últimos anos, nós tivemos um desenvolvimento das medicações muito grande para a espondilite anquilosante. Antigamente evoluía de uma maneira muito drástica essa doença. Hoje em dia, com o tratamento, com o segmento adequado, a chance de ter uma vida normal usando as medicações é muito grande, só porque precisa do diagnóstico precoce, uma investigação e um diagnóstico precoce. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, espondilite anquilosante. Fique ligado com a gente.